Madonna é um personagem emblemático, né? Eu acho que vai remeter a todo mundo, né? A todo mundo que é artista, vai remeter a essa figura, né? De quando a gente teve que falar pro nosso pai, né? Que a gente vai seguir por essa carreira. Tem dois lados. Eu acho que tem um lado, sim, do antagonista, principalmente no início. Sim, pelas... Mas acho que é uma visão de fora. Porque a visão do ator que faz o pai, ela não é de antagonista, na verdade. Ah, sim. É de uma proteção. Eu fico pensando assim, imagina se a sua filha de 17 anos, recém-feitos 18, fala, eu vou pra Nova York, você é artista, papai, você vai ter orgulho de mim um dia. Parece um blefe. Então dá pra entender um pouco por que esse pai foi contra ela, né? Não, Ainda total. mais depois que você vira pai, mãe, você fala assim, gente, acho até que ele foi muito legal, né, de ir até Nova York. Tem duas questões também que são importantes, que é a biografia e o texto. Aqui no texto, o texto inteiro eu escrevi pensando no que a Madonna conta pra gente. E no que a gente tem de informação do que é o storytelling da Madonna. É a visão dela, né? A visão dela. É tipo uma autobiografia, né? Não uma biografia. Isso. Então, assim, por exemplo, a gente tem algumas referências, né? Ela fala que nunca aceitou dinheiro do pai dela. Eu desconfio um pouco, sabe? Que nesse período em Nova York, ela diz que ele dava dinheiro pra ela e ela dizia, não, papai. Tem até a biografia do irmão dela, do Christopher, que ele fala, não, ela aceitava dinheiro sim, ele ajudava a Madonna, sabe? E ela fala, eu passei fome, mas eu não aceitava a ajuda do meu pai. Que era uma entrevista que ela dava nos anos 80, acho que pra história dela ficar mais interessante. Essa coisa da garota sofrida, que passou fome. Mas, na verdade, eles sempre tiveram uma boa condição de vida. Ele trabalhava na Chrysler, né, na Detroit. Se você também for pesquisar, Detroit era uma região muito naquela época, né, de montadores de automóveis. Então, ele é bem aquele norte-americano que prestou... ele conhece o Dale, né, o tio da Madonna, através das forças militares, acho que são aéreas, não, qual é? O serviço militar, né, que eles prestaram juntos. E aí depois ele vai trabalhar na Chrysler. Tem 2 documentários, né, que a gente tem a figura dele, o primeiro Na Cama com Madonna, em que a Madonna ainda tenta colocar ele como um vilão, ela faz ele de antagonista. Então ela coloca, papai, eu quero que você veja o show. Aí ele, mas você vai ficar pelada no show? Aí ela, não, pai. E ela tem 30 anos, 30 e poucos anos. Ela, não, pai. Aí ele, porque não sei o quê. Então ela tenta fazer esse lugar dela chocar o pai ainda. E dele ser conservador, né? Ou dele ser pelo menos religioso. Embora ele não se mostre muito religioso, assim, nesse rolê. Ele nem se mostra tanto. Ele vai no show, gosta do show. E vai ele e a madrasta. E tem o I'm Going to Tell You a Secret, que é o Na Cama com Madonna é 91 e I'm Going to Tell You a Secret é 2004. Então ele já tem uma vinícola e aí ela mostra o dia a dia dele. Ele fala um pouco, né, que quando ela resolveu sair de casa, que pra ele foi um susto, porque ele queria protegê-la. Eles se defendem um pouco ali nesse outro documentário. E é até muito interessante que ele já tá senhorzinho, ela mostra a vinícola, e ele fala até que quando ela tem filho, a relação deles mudou. Quando ela teve a filha dela, a relação deles mudou, que ela começou a entender o lado do pai, que é uma coisa que acontece de prática quando a gente tem filho. Então, assim, basicamente é isso. A gente tem ele tá vivo, né? Tem aí, todo ano ela comemora o aniversário dele, posta no Instagram. É até engraçado, né? Fazer um texto em que o cara existe, em que eles existem, né? Mas a gente tem uma liberdade poética aqui pra tratar da maneira que a Madonna pintou ele pros fãs. Tem um clipe também chamado Oh Father, que é bem pesado, que coloca como se You never loved me. Ela fala isso. Você nunca me amou. Você não pode me magoar agora. Eu fugi de você. Nunca pensei que poderia. E nesse clipe parece uma mulher muito ressentida com o pai, uma relação terrível, né? Uma coisa horrível. Eu acredito que isso foi datado dessa fase que a gente começa a peça, né? E até dá pra entender um pouco a personagem da Madonna, porque a esposa dele morreu, ele tinha 5 filhos pequenos,
Ele não explicou pra Madonna o que estava acontecendo, não explicou para as crianças, colocou uma governanta dentro de casa, casou com essa governanta, entendeu? E imagino que ele não teve tempo, ele não dava atenção pra filha, entendeu? Ele não brincava com a filha, não dava atenção pra filha. Então, acho que... E começou a ter mais filhos, eles tiveram mais filhos depois, né? Ele e a madrasta também. Então, eu acho que, assim, dá pra entender o lado da Madonna, dá pra entender o lado dele. E acho que a gente tem que tratar, como atores, com muito cuidado, assim, com muito carinho, sabe? Não cair no estereótipo da briguinha de pai com a filha, mas sim trazer muitas nuances nessas relações. Ele ama a filha de verdade, ela ama o pai de verdade. Ele tá passando pela maior perda da vida dele, né, por um caos, ficar com 5 filhos pequenos e ter que trabalhar e cuidar do luto dele, o luto das crianças, né? Entra essa governanta, primeiro ele tem muita dificuldade em conseguir uma governanta, vem essa governanta e ele se apaixona por ela é meio ponta firme, né? Ela é meio forte, ela faz uma lista de tarefas. Falam até que a Madonna, hoje em dia, faz muita lista de tarefas por causa dessa madrasta que ela teve. E aí ele toca a vida, tá com ela até hoje. Ela faleceu, acho que no ano passado. Mas eles ficaram a vida inteira juntos. Então, é uma relação complicada, muito delicada, mas que eu quero que seja muito paternal, que a gente consiga mostrar a dificuldade desse pai, que a gente defenda esse pai, e que ele seja um antagonista só pra ela. Eu queria que a plateia abraçasse esse personagem do pai, com carinho, compreendendo o lado dele. Ele não é maldoso, ele não é perverso, ele não é vilão, sabe? Entendi. Então acho que a gente tratar dele com um cara que tá ali, né, com um monte de filho. Né? Humanizado, né? Humanizado, Não com exatamente. um estereótipo, sim. Exato. Mas acho que é um grande personagem, acho que é um puta personagem, assim, porque são muitas nuances, ele começa apaixonado, e o que é legal também... outra coisa importante. É a gente começar muito feliz, né? Pra ninguém imaginar que vai acontecer a morte da esposa dele. Então parece que assim, uma história de amor, aquele bonitinho, não sei, não sei. Aí daqui a pouco... E eu acho que ele fica mal, assim, acho que é um, sabe, uma tragédia de Shakespeare, assim, o que acontece ali com ele, acho que é muito pesado mesmo, assim, ele tá ali, de repente o diagnóstico é câncer de mama, e aí ele recebe o diagnóstico, e eles não podem fazer o tratamento porque ela tá grávida, então, e aí ele perde a esposa, e aí tem que continuar educando aqueles filhos, então... Tem muito sentimento, tem muita coisa ali por trás, né? Entendi. Quer falar alguma coisa? O que você pensou? O que você pesquisou? Eu acho que essa percepção que você tá me passando é mais ou menos uma coisa que já estava instintiva, assim, pelas cenas que a gente ensaiou ontem também, né? Essa trajetória dele, o primeiro encontro com a mãe dela, uma coisa feliz, né? Tudo indo bem, aí de repente... vem o baque lá da notícia do câncer e a perda dela. E daí depois naquela outra cena que a gente fez rapidinho lá que ele vai no show da Madonna, né? Já traz um pouco dessa coisa do pai que tá se defrontando com essa realidade que ele não... Eu penso muito, é um pouco de conflito geracional isso também, sim, né? Porque a Madonna, uma jovem ali, né, dos anos 80, aquela coisa da cultura pop, e ele talvez de uma época que ainda não tinha uma percepção disso, e claro, né, todo o apelo visual e sexualidade da Madonna, que talvez para ele não é uma coisa difícil, né, então naquela cena rápida que ele fala que ela decepcionou ele, eu acho que já demonstra esse conflito aí, né. Sim. Eu gosto muito de trabalhar com substituição, o conceito da Uta Hagen. E se a gente for pensar, é como se fosse, sei lá, um funk, né? Sei lá, uma filha de né, que tá na escola, se apresenta dançando funk com uma roupa, Você fala, cara, a escola... Ele tem razão, né? A escola não é lugar para esse tipo de apresentação, né? Nem é a idade para isso, você vai ter idade para isso, né? Calma, não precisa...
né? E acho que é isso, é um conflito de geração, mas acho que ele, no final das contas, tá certo mesmo em protegê-la, né? E eu acho que também tem não, uma... o impulso paterno, eu acho que ele é... A gente não tem como julgar, né? E eu acho que ele é bastante comum, esse tipo de conflito, né? Em gradações talvez diferentes, mas sempre... Principalmente, eu acho até que eu acho que pai e filho também tem isso, mas eu acho que pai e filha talvez tenham uma dificuldade maior nesse sentido, né? Enfim, e acho que não mudou muito, talvez, né? Talvez, como você falou, talvez mude os estilos e tal, mas eu acho que ainda tem um pouco de quando uma menina, né, uma filha se coloca no mundo artístico, por mais que tenha evoluído, né, essa percepção no mundo artístico e tal, eu acho que ainda tem essa questão do pai se sentir querendo proteger, né, e tentando e imaginando possibilidades ruins e tentando evitar, né, isso. Eu acho que é exatamente isso. Acho que a gente defende bem ele nesse lugar e acho até um pouco mais até, acho que assim, acho que eu tenho muito também essa missão de nos transformar e transformar a plateia. Eu quero muito que as pessoas vejam a proteção desse cara. Quem é pai vai ter isso na hora, né? Falar assim, cara, ele tá certo, ele tá defendendo. Mas eu quero que não sei, a gente tem um elenco jovem, então assim, vai ter gente jovem assistindo. Eu quero também que o jovem também consiga ver através do pai da Madonna um pouco... Sabe, quando o pai fala, não chega tarde porque é perigoso, sim, sabe? Sim. Porque ela vai se dar mal, assim, ela se dá mal quando ela vai pra Nova York, ela passa por um abuso sexual, então ele tenta protegê-la e no final das contas ela precisa dessa proteção de fato, né? Eu sei que é muito difícil, né, o filho adolescente ou o filho de 18 anos, sei lá, quem tá assistindo a peça entender que ele quer o bem dela e não paralisar a carreira dela, né? Agora, e também acho outra coisa, ele fala um negócio assim, da vida universitária, pra ela não abandonar a universidade, né? Eu tive isso com meu pai também. Eu nunca quis abandonar a universidade, mas eu já tinha DRT na época, e eu lembro que eu ligava pro meu pai, é muito difícil essa faculdade, é muito difícil. Ele falava, não abandona, não abandona. E eu, diferente da Madonna, eu sigo os conselhos do meu pai, não abandonei, eu não queria abandonar. Mas, claro, é diferente, né? Eu já tava trabalhando. Sim. Mas eu sinto que, assim, talvez, se ela seguisse os conselhos do pai, talvez ela fosse cair no mesmo lugar. Talvez ela fosse ser a Madonna, entendeu? Eu não acho que ele acabou com a carreira dela, ou que se ela tivesse terminado a faculdade de dança, depois foi para Nova York um pouquinho mais velha, com mais estrutura, talvez dentro de uma companhia de dança com salário, ou já com um trabalho fixo. Talvez fosse melhor, o que eu quero dizer. Então, assim, talvez ele estivesse certo o tempo todo. Talvez, se ela tivesse seguido os conselhos dele, ela teria terminado a faculdade. Porque ele fala isso, né? Ele não fala assim, não vai pra Nova York, eu não quero que você seja artista. Ele não fala isso. Ele fala, termina a faculdade, você é a primeira da nossa família a conseguir entrar na faculdade. Imagina, naquela época, era dificílimo, né? Tipo, hoje em dia ainda tem esse lugar, assim, caramba, ela terminou a faculdade, né? Uma coisa dificílima. Então, eu acho que ele tem toda a razão quando ele quer que ela siga ali um negócio que ele não teve. Então, cara, você tá tendo essa oportunidade, eu não tive essa oportunidade. Então, e eu acho até que ele tá certo. Ela poderia ter terminado a faculdade, ter ido com mais estrutura para Nova York, e acho que ela seria Madonna igual. Acho que ela não passaria desapercebida, sabe? Se ela fosse 3 anos depois, com mais maturidade, com mais estrutura, né? Enfim, também eu tô falando com você, eu tô esquecendo a Madonna aqui de lado, né? Tô falando que eu tô só defendendo o pai. Ela também tem os motivos dela. Mas é legal essa visão que você tá dando, porque diferencia, porque tem também, né, como eu falei no início, e como eu não conheço profundamente a biografia da Madonna, é importante ter essa visão, porque há uma diferença entre o pai que adota uma postura de não, você não vai fazer isso, e do pai que está preocupado em tudo bem, mas vamos tentar fazer isso de uma maneira mais segura, né? Exatamente. Porque é diferente mesmo, assim. Diferente. Sim. Então vamos ler? Vamos. A gente vai ler tudo. O que a gente vai ler? A gente vai ler tudo do pai.
Tá. Ai, deixa eu pegar. Abrir o arquivo completo aqui, Bob, você peraí. tem um lápis pra emprestar? Pô, gente, cheira Lessa. Deixa eu pegar só um lápis e uma borracha? Só um segundo, Tá. Vince. Enquanto isso, eu vou tentando abrir o arquivo inteiro aqui. Deixa eu pegar o... Ai, muito obrigada, gente. Tem borracha.